Fala galera do canal, beleza? Aqui quem tá falando é o Drew, trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, depois de tanto tempo, a gente vai ver um vídeo aí sobre o canal Storable Futebol, times importantes que já faliram. Antes de mais nada galera, deixa o like, se inscreva no canal. Então simbora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês nós iremos falar de times que quebraram e tiveram que fechar as portas. Essa pauta voltou a ter destaque recentemente, quando o tradicional Bordeaux da França faliu. Mas isso é bem mais comum do que parece. Então vamos revisitar alguns casos e ver o que aconteceu com esses clubes. Mas antes, se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, porque tem mó galera que assiste os vídeos e não é inscrita, você acredita? Se você tem condições de apoiar o canal financeiramente, considere se tornar membro, para não acontecer comigo que nem com os times desse vídeo e sumir. Mas, se você não pode, tudo bem, só se inscreve que já tá bom demais. Eu fico feliz, você fica feliz e é de graça, fechou? Então, chega de enrolação. Vambora começar o vídeo. Bordeaux. Começando pela equipe que dá ideia ao vídeo, o Bordeaux era um time muitíssimo tradicional na França. Ele conquistou a Ligue 1 6 vezes, a mais recente delas em 2009. E desde os anos 60 vinha disputando a primeira divisão de forma praticamente ininterrupta. Depois da pandemia, a crise financeira que já acompanhava o clube há alguns anos se agravou muito e acarretou no rebaixamento na temporada 2021-22. E se o time já não conseguia se manter direito na primeira divisão, imagina na segunda, onde a receita diminui drasticamente. Com isso, em 2024, após 2 temporadas sem conseguir retornar à elite, a Liga Francesa reprovou as contas do clube, afirmando que a equipe não teria condições de arcar com suas dívidas de cerca de 40 milhões de euros, e rebaixou a equipe para a terceira divisão. E para quem achou que não tinha como piorar, alguns dias depois a federação jogou o clube para a quarta divisão. A única salvação do Bordeaux seria ser comprado, mas isso não aconteceu. Assim sendo, o clube renunciou ao seu status de profissional e declarou falência, fechando as portas nesse ano de 2024. Se você acompanhava o futebol francês por volta dos anos 2010, você provavelmente já ouviu falar nesse clube. Muito característico por ser uma das únicas equipes do mundo que utilizava rosa como cor principal do seu uniforme. E por cogitar mandar seus jogos na Suíça, porque não tinha um estádio na região. O Evian não tinha nem de perto a expressão do Bordeaux no futebol francês. Era um clube extremamente novo que surgiu de várias fusões e só em 2009 tomou a forma com a qual ficou conhecido. E já em 2011 chegou à primeira divisão francesa. Essa rápida ascensão se explica pelo fato do clube ter um investimento muito forte da Danone. Isso porque a região de Evian-les-Bains abriga uma das principais fontes do mundo, a da água mineral Evian, que é da Danone. A equipe se manteve na primeira divisão por 4 temporadas, até 2014, quando uma briga pelo controle do clube terminou com o fim do aporte financeiro da Danone. Daí em diante foi tudo por água abaixo. Já na temporada seguinte, o Evian foi rebaixado por dificuldades financeiras e logo em 2016-17 o clube fechou as portas. Depois disso, tentaram reviver a equipe com outros nomes, identidade e começando lá da 7ª divisão, mas ainda não conseguiram retornar. Atualmente, o clube que herdou o legado do Evian está na 4ª divisão. E sem o aporte da Danone, é bem difícil imaginar que ele vai voltar à elite tão brevemente. Esses casos aí, a gente vê que é muito comum, né? Tem alguns que dão certo, outros não. Aí o time é meio que refundado, aí fica lá. Terceira, 4ª divisão, às vezes faz uma gracinha, sobe pra 3ª divisão, depois desce de novo pra 4ª, né? E fale de novo, tem muitos casos assim também. Standerheims. O Evian talvez não seja uma boa inspiração para o Bordeaux, mas o caso do Stade de Reims
é mais otimista. Mas esse o francês, é mais um hexacampeão francês. Durante os anos 50, era sem dúvidas o principal time do país, chegando à final da Liga dos Campeões 2 vezes, perdendo nas 2 oportunidades para o Real Madrid. Porém, como ele tá nesse vídeo, nem tudo foram flores para eles. Em 1979, o clube caiu para a segunda divisão e nunca mais voltou. Depois de anos com os cofres completamente lisos, em 1992 fechou as portas e foi à falência pela incapacidade de pagar suas dívidas, que na época giravam em torno de 50 milhões de francos. Naquele mesmo ano, um clube fênix foi fundado, batizado como Stade de Reims Champagne. Sim, eu juro que eu não tô inventando não. Eles chamaram o clube de Stade de Reims Champagne, com esse escudo aqui. E ele recomeçou lá de baixo, da 6ª divisão. Retomou seus troféus que tinham sido leiloados no processo da falência e em 1999 retomou seu antigo nome. Em 2002, retornou à 2ª divisão e em 2012 o retorno triunfal à elite, 20 anos após ter fechado as portas. Ele nunca mais conseguiu ser aquela grande potência que fora um dia, mas voltou a se acostumar com a 1ª divisão, algo que não acontecia desde os anos 60. Tem time que nem volta aí a Fiorentina também. O primeiro caso famoso de um clube italiano indo à falência é a Fiorentina. Ela tinha um time muito bom no final dos anos 90, mas acabou se desfazendo dele por problemas financeiros. E nem a venda de seus craques amenizou o desastre que se encontravam as contas do clube. Em 2002, a Viola acabou sendo uma das 4 equipes rebaixadas para a 2ª divisão nacional. Mas sua dívida de cerca de 50 milhões de dólares fez com que a equipe fosse considerada incapaz de participar da 2ª divisão pela Federação Italiana, levando o clube a fechar as portas. A forma que a Fiorentina teria para retomar suas atividades foi a fundação de um novo clube, o Clube Fênix, naquele mesmo ano para disputar a 4ª divisão do futebol italiano. E isso foi feito, com a criação do Florentia Viola. Após vencer a Série D, o clube pulou a Série C e foi direto para B, em uma manobra digna de Fluminense. Nesse mesmo ano, ela conseguiu readquirir a antiga marca, voltando a usar o nome de Fiorentina e as cores do clube. E de forma muito rápida, já na temporada 2004-05, ela retornaria à 1ª divisão italiana, de onde nunca mais saiu. Outra equipe grande da Itália que chegou a falir mais ou menos na mesma época da Fiorentina foi o Napoli. O sucesso da era de Maradona no clube virou passado e a ressaca levou o clube a 2 quedas para a 2ª divisão na virada do século. Na temporada 2000-2001, o clube ficou na 16ª colocação da Série A, caindo para a 2ª divisão, onde ficou por 3 temporadas até a situação ficar insustentável. Com uma dívida de 70 milhões de euros, o Napoli fechou as portas em 2004. Foi aí que entrou em cena o cineasta De Laurentiis, que fundou um novo clube para que o Napoli pudesse renascer. E com o criminoso nome de Napoli Soccer, ele teria que começar da 3ª divisão nacional. E a situação era tão ruim que o time não tinha bolas nem uniforme para treinar. Os jogadores e a comissão técnica tiveram que fazer uma vaquinha para comprar o material. Em 2006, o clube voltou a se chamar Società Sportiva Calcio Napoli, sendo reconhecido como um herdeiro legítimo do antigo Napoli, e foi subindo os escalões do futebol italiano até reestrear na elite na temporada 2007-08. O Napoli conseguiu se reerguer de tal forma que conquistou seu 3º scudetto na temporada 2022-23, acabando com um jejum de 33 anos. Possivelmente o clube que teve mais sucesso depois de reabrir as portas. E hoje o Parma era um time pequeno que cresceu muito nos anos 90 devido ao forte investimento da Parmalat no time. E o nome não é coincidência, pois esse era o clube da terra natal da empresa. Essa empresa de laticínios que também bancou o Palmeiras e vários times ao redor do mundo nos anos 90. E o Parma tinha verdadeiros esquadrões. Teve jogadores como Tafarel, Buffon, Hernan Crespo, Veron, Cannavaro, Thuram, Adriano Imperador, entre muitos outros. Porém, em 2003, houve o escândalo da Parmalat,
levando a empresa a um colapso financeiro. E o Parma acabou indo junto. O clube se tornou inadimplente e teve que ser substituído por um clube Fênix já no ano seguinte. Mas em 2015, alguns anos depois, o Parma faliu novamente. Mas dessa vez a coisa foi até pior. O time foi lanterna da temporada 2014-15, enquanto eles estavam lá apanhando de todo mundo no italiano, ele foi vendido 2 vezes em um período de 3 meses pelo valor simbólico de €1. Ao final daquela temporada, o clube fechou as portas. Seu herdeiro foi então fundado com o nome de Parma Calcio 1913 e começou lá da Série D, conseguindo 3 acessos seguidos, algo inédito no futebol italiano, e retornando à elite já na temporada 2018-2019. O futebol italiano sofre dessa sina faz tempo, e são inúmeros os casos de times falindo todos os anos. Dos 63 clubes que participaram de ao menos uma edição da Série A, 40 faliram pelo menos uma vez nos últimos 35 anos. Rapaz, gente, isso é Rapaz, haja falência, né? Assustador. Outros casos relevantes que vale a pena citar são o Verona, que faliu em 1991, apenas 6 anos depois de ganhar o Scudetto, o Bologna em 1993, o Chievo Verona, o Cesena, o Torino, o Palermo, que chegou a ser vendido por R$43, o Bari, enfim, a lista é extensa. Grande. O Rangers é verdade, o Rangers. Na Escócia, o campeonato é revezado entre Celtic e o Rangers. Quando não é o Rangers que ganha, é o Celtic. Quando não é o Celtic, é o Rangers. E só sai disso com raríssimas exceções. Não à toa, o Rangers é hoje o time que tem mais títulos de uma liga nacional no planeta Terra. E o segundo lugar é do Celtic. Em 2012, o Rangers passava por uma grande crise financeira. Sua dívida chegava às 26 milhões de libras, um valor que o clube não conseguiria arcar, entrando então em falência. E olha, eu admiro muito a coragem de quem mandou fechar um clube tão grande e expressivo no país. Foi feita até uma votação entre os clubes da liga para ver se o Rangers podia ser refundado já na primeira divisão. Mas obviamente todos foram contra e o time teve que recomeçar lá da 4ª categoria. O Rangers foi subindo na escada do futebol escocês de forma tranquila. 4 temporadas depois, eles já estavam de volta. Mas viram nesse meio tempo o Celtic encostar no número de títulos. Eles só voltariam a ser campeões escoceses na temporada 2020-21 e chegariam a uma final de Liga Europa na temporada seguinte, mas perderiam o título no Frankfurt nos pênaltis. Em 2015, um clube até então bem desconhecido ganhava os holofotes ao eliminar o Napoli nas semis e chegar à final da Liga Europa. O Dnipro acabou perdendo a decisão para o Sevilha. Mas essa nem foi a pior notícia. Logo no ano seguinte, esse clube seria banido das competições da UEFA das próximas 3 temporadas por violar o fair play financeiro. E então, seu dono parou de injetar dinheiro no clube, fazendo com que ele acumulasse dívidas e já em 2017 fosse rebaixado para a 2ª divisão nacional, até fechar as portas em 2019. Toda a estrutura dessa equipe, incluindo comissão técnica e alguns jogadores, foram para um outro time chamado Dnipro 1, que foi promovido à elite nacional em 2019. Porém, este não foi reconhecido como sucessor do antigo Dnipro. Esse clube se manteve entre os principais do país até 2024, quando estaria participando dos playoffs da Conference. Mas a UEFA excluiu o clube da competição por uma ameaça de falência, que pelo andar da carruagem é o que vai acontecer. Afinal, o clube já foi inclusive excluído do campeonato ucraniano. Aqui na América também houveram casos de grandes clubes indo à falência. O principal deles foi protagonizado pelo Racing em 1999. O final dos anos 90 marcam uma época obscura na história de uma das equipes mais vitoriosas da Argentina. A coisa estava tão feia que o presidente do clube chegou a promover uma sessão de exorcismo para afastar os maus espíritos.
Ixi. Mas pelo jeito não funcionou. E o clube fechou as portas em março de 99, por conta de sua dívida superior a 30 milhões de dólares. 3 dias após a falência, o clube teria uma partida contra o Tajeres, mas evidentemente esse jogo fora cancelado, porque o Racing já não estava mais entre nós. Porém, mesmo sem jogo nenhum para ver, os torcedores do Racing lotaram o estádio El Cilindro para expressar seu amor incondicional à equipe. E funcionou! Dias depois, o governo avaliou que a extinção do Racing tinha consequências populares mais drásticas do que os problemas financeiros, permitindo com que o clube virasse uma empresa que teria que liquidar as dívidas em 10 anos. E o mais impressionante é que em 2001, 2 anos depois de falir por alguns dias, o Racing quebrou um jejum de 35 anos e se sagrou campeão argentino. Rapaz, aqui no Brasil, não temos o mesmo sistema que tem na Itália. Por isso, tem vários casos de times que fecham, surge um novo clube que seria esse herdeiro, praticamente igual ao anterior, mas que não é reconhecido como tal. Por exemplo, o Icasa, que está aí hoje, não é o mesmo Icasa que ganhou o Cearense nos anos 90. O Novo Horizontino, que está aí na Série B hoje, não é o mesmo Novo Horizontino que foi vice-campeão paulista nos anos 90. Outro caso que gerou muita polêmica aqui no Brasil aconteceu com o próprio São Paulo, que foi fundado em 1930 como São Paulo da Floresta. Porém, em 1935, houveram desavenças políticas que obrigaram o clube a encerrar suas atividades, retomando em dezembro daquele mesmo ano. Por muito tempo houve um debate sobre a data de fundação do São Paulo, se era 1930 ou 35, mas todas as federações hoje reconhecem que o clube de 1930 é o mesmo de 35. Portanto, o certo é considerar o São Paulo e o São Paulo da Floresta como o mesmo time. Outra característica daqui é que é bem difícil imaginar um cenário em que um dos times grandes venha a fechar. As dívidas são bem maiores que todas as outras que aparecem na lista. Alguns clubes chegam à casa dos bilhões em dívidas, mas não fecham. Tem vários outros clubes que faliram ao redor do mundo que dá. Então, galera, esse foi o vídeo. A gente vê cada vez mais Itália e França recorrente mais de clubes falindo, né? A gente vê muito recorrente Itália e França, que o time pega um certo auge, no caso, aí uma época ou outra dificuldade financeira chega lá, principalmente no período da pandemia. Teve muito time que faliu também no período da pandemia, seja brasileiro ou europeu, aconteceu muito. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal pra você que não é inscrito. Valeu, falou e fui!